Bom dia. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7 horas, horário de Portugal, e 7h30 de sábado e domingo, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário. E nós estamos no estudo durante a semana de Romanos, e nós finalizamos na sexta-feira o capítulo 9 de Romanos, onde o Senhor nos falava através de Paulo, onde o Espírito de Deus nos fala, aliás, porque a palavra é viva, a palavra ela é atemporal, ela não tem passado nem futuro, é uma palavra viva que continua sendo ministrada hoje nos nossos dias. E ela é eficaz, é o que a palavra de Deus também nos fala. Então, essa palavra viva nos falou ali no capítulo 9 de Paulo, de Romanos, né, através de Paulo, sobre a soberania do nosso Deus, sobre o entendimento de quem Ele é, né, o seu poder, a sua soberania, o seu controle. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua reinando nos céus e continua reinando na terra. Aqueles que escolhem, né, e que não é bem assim, aqueles que são escolhidos por Ele e que estão na presença dEle, porque nós temos uma responsabilidade aí também, nós temos o nosso andar que precisa ser reto na presença deste Deus. Estes que estão na presença dEle recebem dEle todos os dias uma porção do entendimento, uma porção dessa soberania dEle nos detalhes das nossas vidas. Às vezes nós ficamos até muito surpreendidos com aquilo que o Senhor nos presenteia. E Ele ama nos presentear, mas nós precisamos andar retamente na presença dEle. E agora nós então vamos iniciar aqui o capítulo 10 de Romanos, onde vai falar sobre o entusiasmo dos judeus ali em relação à lei, né, de Deus, a lei que foi dada ali através de Moisés, o entusiasmo deles em cumprirem a lei, o esforço deles em cumprirem a lei. Só que o Senhor vai nos falar aqui através dessa palavra que, além de tudo, além desse esforço, hoje, depois de Cristo, é necessário a fé. A graça de Deus é a que vem e nos ajuda a andarmos retamente na presença dele. Eles não conseguiram, a palavra de Deus nos fala que eles não conseguiram cumprir a lei, mas através da graça, o Senhor, ele vem e nos declara justos. Através da graça de Deus, ele vem e nos limpa de todo o pecado, ele limpa as nossas vestes espirituais e ele vai nos alinhando para que nós possamos, então, confiar mais nele e para que nós possamos andar com passos mais firmados na rocha que é Cristo. E vamos orar e já vamos começar a falar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia, pela tua presença, pela tua palavra que é viva, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pelos detalhes, ó Deus, que o Senhor vem nos abençoando, vem nos tratando, vem nos falando conosco aos nossos corações, às nossas mentes, ó Deus, esses detalhes que muitas vezes nos surpreendem, Senhor. Senhor, nós entregamos essa palavra de hoje nas tuas mãos. Ministra em nossos corações, Espírito de Deus. Nos ajuda a entendermos, nos ajuda a recebermos do teu alimento hoje, nesse dia, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra está nos falando, Paulo vai nos falar aqui. Vamos começar a ler, então nós vamos começar a falar um pouquinho mais. Então ele começa assim: irmãos, os desejos de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. A lei, ela aponta para Jesus. A palavra de Deus, ela aponta para Jesus. Isaías, o livro de Isaías, que eu amo o livro de Isaías, ele aponta para Jesus. Todas as palavras, elas estão direcionadas para Jesus,
para o acontecimento que seria através da cruz, para a redenção que nós teríamos através da cruz. E aqui Paulo, ninguém mais do que Paulo poderia entender isso que ele está falando, porque Paulo, quando, pela religiosidade, né, quando a palavra de Deus começou a se propagar depois ali da ressurreição de Cristo, ele foi um dos que com mais violência perseguiu a igreja de Cristo, perseguiu aqueles que declaravam as boas novas, pela religiosidade que eram executadas através da lei, né? Que os judeus executavam através da lei, mas Cristo veio para derramar a sua graça. Então Cristo veio para mexer em tudo, toda aquela situação religiosa que eles viviam ali e que não trazia o verdadeiro, não demonstrava o verdadeiro amor de Cristo. Então, ele, mais do que ninguém, poderia falar a respeito disso, porque ele mesmo andou de forma religiosa, andou rigidamente tentando cumprir ali a lei, tentando cumprir cada detalhe da lei, mas ele não conseguiu. Então, aqui, com essa mesma visão, ele clama ao Senhor, pedindo ali a redenção desse povo, pedindo a redenção dos judeus, do povo escolhido pelo Senhor. E aí ele continua aqui no versículo 5. A salvação é para todos. Né? Esse título é o título da minha Bíblia, não é o título que vem ali do original, mas as Bíblias de hoje, elas vão colocando, separando por partes e vão direcionando ali sobre o que aquele pedacinho da Bíblia está falando. Então a minha diz assim, ó, a salvação é para todos. E aí continua no 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade, diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Toda a palavra de Deus, ela está interligada. Essa última citação aqui está lá em Deuteronômio 30, do versículo 12 ao 14. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, creia. O milagre já foi feito, a aliança já foi feita, o sacrifício na cruz já foi feito. Né? Simplesmente creia. A mensagem está aqui, está perto, a mensagem já foi dada. Aqueles que creem têm Jesus no coração, aqueles que creem declaram publicamente a sua fé. É isso que a palavra está nos falando. E aí ele continua aqui. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E aí o versículo 10. Pois é crendo de coração que você declarar o justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Não tem um ditado que nos fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio de Jesus, se o nosso coração estiver cheio daquilo que provém dele, da palavra dele, nós vamos usar os nossos lábios, a nossa boca para declarar a vida sobre os nossos familiares, a vida sobre as nossas vidas, sobre os nossos caminhos. Agora, quando o nosso coração está cheio de amargura, nós vamos declarar a amargura. E Cristo não tem espaço num coração amargurado. Cristo não tem espaço num coração cheio de mágoa. Cristo não tem espaço num coração cheio de falta de perdão. Né? Então, o que a nossa boca, além de nós declararmos a fé, crermos em Jesus Cristo, nós precisamos preencher o nosso coração com aquilo que é dele, aquilo que é ele próprio. Ele é um Deus perdoador, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus reto, ele é um Deus justo. O nosso caminhar precisa ser um andar em justiça, em retidão, aquilo que nós falamos ontem sobre Isaías ali, sobre o devocional de ontem, nós falamos sobre a retidão, sobre a qualidade, quais são as qualidades de alguém que anda de forma justa, de alguém que anda de forma reta. E aí ele continua aqui, versículo 11.
Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Quando nós confiamos em Cristo, as arestas do nosso caráter, da nossa identidade, vão sendo alinhadas, vão sendo direcionadas, né, para esse caminho, de forma a andarmos retamente, de forma a andarmos de forma bondosa, de forma reta, onde a mentira não há lugar, onde a carnalidade não tem lugar, onde as coisas que este mundo nos oferece como alegria, né? Porque é uma mentira, porque a palavra de Deus nos fala que a alegria vem do Senhor, o ânimo vem do Senhor, a força vem do Senhor. Então, quando nós entendemos que aquilo que esse mundo nos oferece não é nada parecido com aquilo que esse Deus verdadeiro nos oferece, então nós começamos a nos esforçar para mudar o nosso coração. E ele continua aqui. Nesse sentido, versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Agora a promessa já não é mais do povo judeu, agora a promessa é de todos aqueles que creem em Jesus. Índia, bom dia! Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que declaram Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, a promessa agora são para todos aqueles que têm Jesus no coração e moldam o seu coração, o seu caráter, diante daquilo que agrada a este Deus, para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. E aí ele continua aqui no versículo 14. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os passos dos mensageiros que trazem boas novas. Hoje, quando nós conhecemos Jesus, quando nós declaramos publicamente a nossa fé, quando nós declaramos que este Deus é o nosso Deus, agora nós somos mordomos de um nome, nós somos mordomos de Cristo Jesus. Então, tudo que nós vamos fazer precisa refletir este Deus, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso pensar. Uma vez uma pessoa me falou que todos nós estamos em missões. Se eu vou ali no meu trabalho agora, eu estou numa missão porque eu tenho que carregar. Quando nós representamos um país, quando nós vemos nas Olimpíadas a representação de um país, eles não vão ali com o estandarte, que eles chamam, né, com a bandeira daquele país, representando aquele país, com as cores do país, alinhados com o uniforme do país, bonitos ali, com uma roupa bonita. Da mesma forma nós fazemos com Cristo. Se nós somos de Cristo, nós andamos com uma bandeira dizendo: olha, eu sou de Cristo. Então, tudo que eu vou falar, a minha conduta, ela tem que revelar este Cristo. E quando nós não fazemos isso, nós estamos envergonhando este Cristo, estamos nos afastando deste Deus. Nós estamos envergonhando, né, enciumando ali o Espírito de Deus, conforme a palavra nos fala, porque há uma luta entre a nossa carne e o nosso espiritual. Só que quando nós decidimos, nós não podemos tirar a nossa responsabilidade de estar em Cristo. Nós temos uma responsabilidade agora perante Cristo. A graça dele vem, é derramada sobre nós, sim, é isso que a palavra nos fala, nos perdoa todos os dias através das suas misericórdias, nos limpa todos os dias, mas nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de carregar esse nome. Nós temos uma responsabilidade de andar retamente, de forma justa, na presença deste Deus. E aí ele continua aqui, versículo 16. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? 17. Portanto, a fé, e essa passagem está lá em Isaías 52, versículo 7. A Bíblia está sempre toda interligada. E aí ele continua aqui no 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Isso é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem?
E aí a palavra nos diz, sim, eles ouviram. Está lá em Salmos 19:14, o salmista já citava a respeito disso. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. A palavra de Deus hoje, ela alcançou os confins do mundo. A palavra de Deus chegou em toda a terra. Hoje não tem quem possa dizer, olha, não, eu não conheço Jesus. Não, todos têm, claro, aquelas... E mesmo aqueles países que são perseguidos, a palavra de Deus ainda chega naqueles irmãozinhos. Então, a palavra de Deus chegou a toda a terra. Mas nós temos a nossa responsabilidade de crer e confiar neste Deus e nos prostrarmos na presença dele. Aqui o final desse capítulo vai nos falar que... vamos mais um pouquinho que nós vamos falar sobre essa passagem. Fala muitas vezes sobre a nossa rebeldia. E aí ele continua aqui no versículo 19. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? E aí a palavra afirma, sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo, que nem sequer é nação, os gentios, né? Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. Então nós éramos chamados de insensatos, né? Não fazíamos parte do povo de Deus, mas através de Jesus nós temos acesso agora. A nossa insensatez agora precisa ser deixada de lado, a nossa imprudência agora precisa ser deixada de lado. Agora nós precisamos ter sabedoria, e o próprio Deus nos fala que a sabedoria vem dele. Se nós pedirmos sabedoria, ele nos dá a sabedoria. Se nós pedirmos fé, ele nos dá a fé. Quando nós vamos trabalhar numa empresa, e nós chegamos numa empresa e que nós não sabemos a nossa função, essa empresa ela não tem a obrigação de nos dar ali a orientação, nos dar um curso, nos dar uma formação para nós entendermos ali a função que nós vamos exercer, né? Esse Deus poderoso, ele nos dá todas as ferramentas necessárias para que nós possamos andar com ele. Agora, se nós não conseguimos fazer isso, é porque nós estamos falhando, não é este Deus. A palavra de Deus nos fala que no final, depois que ele tem os seus braços estendidos para nós em todo o tempo. Vamos ali que nós vamos citar essa passagem. E aí volto a perguntar. Pronto, versículo 20. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Olha, isso está lá em Isaías 65, versículo 1. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam, os gentios. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim, que não conheciam, não perguntavam por ele. 21. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Isaías 65, 2. Tem uma outra versão que eu também gosto que diz o seguinte: todos os dias estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O que é contradizente? Eu estou falando algo, mas eu estou fazendo outra coisa. Eu estou falando, eu sigo Jesus, eu estou com Jesus, mas eu estou falando outra coisa. E este Deus, ele nos fala que através da graça dele, ele nos dá as ferramentas necessárias para andarmos com ele. Geise, bom dia. Nos dá as ferramentas necessárias para andarmos com ele. E como que nós vamos andar com este Deus? Ouvindo a palavra dele, lendo a palavra dele, andando em comunhão com outros irmãos, andando em grupos, para que nós possamos nos fortalecer uns aos outros. Então, nós temos aqui princípios a seguir, nós temos a nossa responsabilidade quando nós andamos com Cristo, quando nós andamos com Deus, e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. E o zelo que nós temos que ter de andar com o estandarte, eu sou de Jesus, olha, Jesus está comigo. Jesus não está no pecado. Jesus está naqueles que se esforçam. O primeiro mandamento, honra a Deus acima de todas as coisas. Busca Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com tudo que nós somos. É fácil? Não é fácil. Lutar contra as nossas fragilidades, contra os nossos pecados, não é nada fácil. Mas este Deus nos dá as ferramentas para andarmos com Ele. Este Deus vem de forma sobrenatural e nos fortalece quando estamos fracos.
mas nós temos as nossas responsabilidades perante Ele. Então, esse capítulo 10 de Romanos está nos dizendo justamente isso. Ele nos escolheu, Ele nos deu a força necessária através da graça, através da aliança que nós temos com Ele. Nós temos responsabilidade quando nós falamos, declaramos, né, através da nossa boca que Jesus está conosco. Quando nós declaramos através da nossa boca o nosso coração, ele tem que estar alinhado com aquilo que nós falamos, senão nós vamos ser contradizentes, né? Rebeldes e contradizentes, mentirosos, né? Então nós precisamos andar com força, com esforço, com perseverança. Nós precisamos estar numa igreja, nós precisamos estar em comunhão com outras pessoas, nós precisamos ser discipulados, nós precisamos receber orientações, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos estar ali em comunhão, intimidade com este Deus, porque senão nós não conseguimos. Este mundo não é o nosso mundo, nós somos peregrinos aqui. Então a tendência é, quando nós não estamos firmes com o nosso foco em Cristo, nós vamos desviar o caminho, nós vamos olhar para o lado, nós vamos olhar para as nossas carnalidades e elas vão nos tirar da presença do Senhor. E eu finalizo então com essa meditação hoje. Vamos orar então para finalizar? Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te louvo pelas tuas misericórdias, eu te louvo pela tua bondade, porque somos miseráveis, ó Deus. Não merecemos o teu grande amor, Senhor. Ó Deus, é com temor e tremor, Senhor, que muitas vezes vamos falando sobre a tua palavra, Senhor. Eu tenho esse temor, eu tenho esse tremor, Senhor, porque eu sei quem eu sou, Senhor. Não sou nada, Senhor, na tua presença. Não sou nada, Senhor. Ó Deus, pela tua misericórdia, Senhor, nós vamos andando todos os dias, passo por passo, dia por dia, Senhor, recebendo de ti a força necessária, recebendo de ti o apoio necessário, Senhor, mas os nossos olhos precisam estar em ti. Nós precisamos ter tremor, Senhor, e temor quando falamos de ti, Senhor, porque tu és santo, tu és 3 vezes santo, conforme nos fala a palavra, Senhor. Ó Deus, nos dá, Senhor, a orientação, nos dá a força para não entrarmos em rebeldia contra ti, Senhor, para não sermos contradizentes, ó Deus, mas para termos um coração purificado pelo teu grande amor, purificado pela tua palavra, purificado pela intimidade contigo, Senhor. Então os nossos lábios também irão declarar da tua verdade. Então nós iremos então agradar o teu coração verdadeiramente, Senhor. Senhor, eu te louvo por esse dia, Senhor. Hoje é o dia que nós podemos ser transformados. Hoje é o dia, Senhor, que nós podemos mudar o nosso pensar e o nosso coração. Hoje é o dia que nós nos prostramos na tua presença, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é uma palavra pesada hoje. Pesada, mas é uma palavra libertadora. É uma palavra de salvação. É uma palavra de amor que vem deste Deus. Para mim e para você. Então, até amanhã, se Deus quiser.